pessoal, sejam muito bem-vindos ao Geografando, canal onde utilizamos a geografia para compreender o mundo, a geografia, essa ciência que está sempre muito em falta nas nossas discussões, né? Muito por culpa dos geógrafos também. Bom, pessoal, hoje venho, como sempre, conversar mais alguns assuntos geográficos com vocês. E hoje eu gostaria de falar um pouco sobre a geopolítica, ou também a geografia, não é? Do petróleo. Esse recurso natural tão importante, né, que tem conduzido aí uma série de questões geopolíticas nos últimos séculos, que tem influenciado muito das nossas discussões, que diz respeito a uma série de questões relacionadas à energia, relacionadas à sustentabilidade e, principalmente, vamos lembrar, conflitos. Então, é mais voltar à geopolítica, né? Entender como o petróleo e por que que ele está aí sendo alvo sempre de uma série de disputas territoriais, né? E por aí vai. Sabemos que, no fundo, são todas disputas, né, do capital. Né? O capitalismo, na verdade, fetichiza, através de um processo de valorização do espaço, esses espaços que contêm esses recursos que não são homogêneos na superfície da Terra. Muito bem, então, para a gente falar um pouco de petróleo, é muito importante a gente não menosprezar a geografia física. Eu acho que a geografia física geralmente é muito mal tomada na geografia, muito mal posicionada. Acho que geralmente acho que a gente acaba transformando realmente numa disciplina de ciência da natureza. Talvez por não compreender ainda muito bem, né, pelos geógrafos ainda não terem compreendido como, de fato, essa geografia física entra nas nossas discussões de humanidade, né? Então, muitas vezes é comum que a gente tome a geografia física para uma ciência que estuda aspectos da natureza e acaba ali, né? Mas é sempre bom lembrar que a geografia é, de tudo, uma ciência humana e tudo que nos interessa em relação à natureza nos interessa fundamentalmente no modo como o homem se apropria e valoriza essa natureza. Uma discussão muito boa que está lá no Pierre Georges, no Milton Santos, né? No livro Geografia Ativa, o Pierre Georges faz essa defesa, faz essa diferenciação entre geografia física, geografia humana e como a geografia física deve ser considerada. Então vamos tomá-la, mas para o que nos interessa, que é a sua aplicação, né? Então, o que é o petróleo? Na verdade, se a gente for classificar o petróleo, a classificação mais correta seria entender o petróleo como um mineraloide. O que é um mineraloide? Vamos retomar, então, primeiro a noção de mineral. Bom, mineral é tudo aquilo, e aqui eu tenho um exemplo para vocês, né? Eu tenho uma calcita botroidal, né? A forma possível da calcita, né? Os minerais, eles assumem diferentes formações de acordo com a pressão e temperatura que nós temos aplicado, né? A calcita, ela pode aparecer de diversas formas na natureza, essa é uma das formas possíveis, né? É uma das formas possíveis. Então, a calcita, por exemplo, é um mineral, mas o que faz dela ser um mineral? Então, vejam bem, para ser um mineral tem que ser inorgânico, ou seja, orgânico vem de organismo, não pode ter origem em processo biológico, né, processo vivo. Aí o petróleo, vamos ver por que ele não é exatamente mineral, né? Porque o petróleo tem origem orgânica. Mas para ser um mineral tem que ser inorgânico, tem que ter uma forma específica, por exemplo, a calcita botroidal, na verdade, ela tem essa forma mais arredondada, né, dos minerais, eles aparecem em globos, né? Não é o formato mais típico da calcita, mas é possível. O quartzo, por exemplo, né, prismático, você tem a forma de calcita de aparência cúbica, então sempre tem que ter uma forma específica. Essa forma, na verdade, é resultado da organização interna dos átomos, né, desses minerais. Tem que ter uma composição química específica. Vamos lembrar que o mineral ele é definido a partir do ânion dominante, né? Ou seja, por exemplo, a calcita é carbonato de cálcio, CaCO3. Né? Um exemplo, entra no grupo dos minerais de carbono, os carbonáticos. Né? Então, assim, isso é a definição de mineral. Esse mineral tem que cumprir ali uma exigência, né, uma série de coisas. Tem a tabelinha lá, tem que ser inorgânico, tem que ter uma forma específica, tem que ter uma composição específica, né? Enfim, por aí vai. Tem que ter uma dureza específica, né? Enfim, a gente poderia discutir muito sobre minerais, e é claro, aqui no canal tem vídeo explicando tudo de mineralogia, vídeo só de mineralogia. Mas no que diz respeito às discussões que queremos agora, é importante diferenciar a calcita como minério do petróleo, que na verdade é um mineraloide.
Por que que o petróleo ele é um mineraloide? Porque o petróleo, primeiro de tudo, é orgânico. Então, para ser mineral, tem que ser inorgânico. Ele tem origem em processos biológicos na decomposição de seres vivos. Principalmente o petróleo, né, vem da decomposição de seres marinhos, principalmente de algas marinhas, que ao longo de milhões de anos foi sendo depositado em camadas dos oceanos, inclusive às vezes até no continente, formando verdadeiros reservatórios, né? Reservatórios de petróleo. Então, no caso aí, a gente já tem uma primeira característica de diferenciação. O petróleo, ele é orgânico, portanto, não se encontra na classificação de mineral. E também por outro motivo, o petróleo, ele é amorfo. Ele é amorfo, né? Ou seja, ele não tem uma forma específica, porque se trata de um líquido. Tá? E aí vem uma terceira diferenciação, né? Mineral sempre é sólido. A gente sempre considera mineral como um elemento, né? Como uma coisa sólida. Por outro lado, quando é mineraloide, a gente pode encontrar em situações diferentes na natureza, também como líquido e como gasoso. Então, por ser amorfo, orgânico e líquido, o petróleo ele não se encaixa nessa classificação de minerais. Ele é, na verdade, um mineraloide. Certo? Essa classificação é interessante para a gente entender, inclusive, algumas propriedades, né, do petróleo que fazem parte do modo como a gente entende esse produto de grande relevância econômica. Por exemplo, por quê? Né, agora já indo para um outro ponto, por que que o petróleo, esse mineraloide, ele possui tanto valor energético? Por que será que, dentre todos os recursos que nós temos disponíveis, o petróleo acabou ganhando tanto destaque, né? Primeiro, é um produto de alta densidade energética, ou seja, contém muita energia em pouco volume, tem um potencial energético bom. É claro que existem vários tipos de petróleo, existem petróleos com maior potencial energético do que outros, e inclusive porque o potencial energético também ele é calculado a partir da dificuldade que eu tenho de refinar, de refinamento. Então, alguns tipos de petróleo têm um refinamento mais fácil, né? Enquanto outros tipos de petróleo têm um refinamento mais complicado. Então, gasto mais energia para refinar, o potencial energético daquele petróleo diminui. Então, a questão é interessante. O petróleo brasileiro, por exemplo, muitas vezes é considerado um petróleo, né, em geral, não tão energético, porque justamente tem uma dificuldade maior de refinamento. Inclusive, bom dizer que desde os anos 80, em que as reservas de petróleo mundiais vêm diminuindo, ou seja, a produção de petróleo vem encontrando limites pela dificuldade de se encontrar novas reservas, o que inclusive vai impactar na geopolítica, né? Com menos reservas de petróleo, as que existem são cada vez mais disputadas, né? Conforme essas reservas vão se exaurindo, o que sobra para a gente, na verdade, fica sendo o petróleo, né? Os tipos de petróleo de menor capacidade energética. Então, eu tenho mais dificuldade de refinamento, potencial energético cada vez menor, porque simplesmente o armazenamento, né, as reservas de petróleo, elas têm diminuído. Certo? Então, o primeiro ponto é isso. O petróleo tem uma alta densidade energética, então bastante energia num volume pequeno. Por isso, ele já é um produto aí bem, né, visado no mundo. Então, outra capacidade, outra importância do petróleo é a versatilidade. Então, o petróleo também é um recurso muito versátil, né? Então, ele tem fácil transporte, ele pode ser transportado por oleodutos, que é um transporte muito rápido, muito facilitado. A gente vê essa questão, por exemplo, na guerra da Ucrânia, né? Os oleodutos que vêm aí da Rússia são entregues ali pelo Nord Stream, né? Pelo Mar Báltico, eles são entregues na Alemanha, ou pelos dutos do Cazaquistão passam pelo Mar Negro e também são entregues para a Europa. Então, produto de transporte facilitado. Eu consigo, por oleodutos, entregar isso muito fácil, né, muito facilmente, e também por caminhões, né, por outros transportes também, nesse sentido também é muito tranquilo, né? É fácil de armazenar, até porque ele é um líquido, né? Então, o líquido, ele é maleável, eu consigo armazenar de diversas formas possíveis. Então, por isso também é um recurso energético muito bom. Ah, muito bem, então, dada essa facilidade de transporte, essa versatilidade que também se inclui no fato de que o petróleo
ele pode ser transformado em diferentes produtos, né? Então, o petróleo pode virar gasolina, né? Querosene, asfalto, plásticos, tintas, lubrificantes, cosméticos. Então, o petróleo tem ali uma grande variedade de produtos que podem ser também produzidos. Então, é um recurso versátil, facilidade de transporte, não é? É um produto que tem alta densidade energética. É claro, também é um produto cotado pela infraestrutura global. Né? Já existe toda uma infraestrutura, né, de uma economia que foi ficando extremamente dependente do petróleo. Então, as nossas economias, elas funcionam nessa base. Já toda uma infraestrutura de refinarias, de produtos, né? De uma economia de diversas escalas que funciona à base de petróleo. Então, aí entra até a questão da transição energética, né? Você transicionar do petróleo em toda uma economia que está pronta, a base do petróleo, para uma outra economia, é muito custoso, muito difícil e muito demorado. O que coloca algumas limitações até no modelo capitalista de desenvolvimento, de impasses, né? Quer dizer, porque se a gente considera o lucro tão simplesmente, é muito melhor você exaurir ao máximo essas reservas de petróleo para que você tenha lucros imediatos, porque você faça investimentos a longo prazo para uma transição energética. Isso gera diversas problemáticas, por exemplo, a problemática ambiental. Você não tem, você, pelo lucro imediato, por essa falta de investimento em uma transição energética, o que você acaba tendo é uma economia extremamente dependente desse petróleo, que visa o lucro imediato, que vai até o fim exaurir essas reservas, e só quando for extremamente necessário vai pensar numa transição energética para um outro tipo de recurso energético renovável, por exemplo. Né? Então, gera essa série de empecilhos, né, de contradições na economia capitalista, essa dificuldade da gente fazer essa transição energética. Né? Muito bem. E, por fim, é claro que é um recurso hoje utilizado com base da grande indústria. Né? E, mais uma vez, está dentro dessas cadeias produtivas que são totalmente formadas à base de petróleo. Quer dizer que não tem outro recurso? Tem vários outros. E a gente vai explorar, inclusive, possibilidades aqui. Né? Por exemplo, a energia nuclear. Há tempo se fala do fato de que a energia nuclear já poderia ser um substituto da energia do petróleo. Tá? Por exemplo, cápsulas de urânio, né? Pastilhas de urânio poderiam fazer com que um carro rodasse em longas distâncias. É claro que aí entra uma série de questões, por exemplo, a pastilha de urânio tem perigo de contaminação, de ser exposto, tem que ser algo, daí entra a transição energética, né? Essa dificuldade de adaptar o nosso estilo de vida a um outro recurso energético. Tem as pastilhas de urânio, por exemplo, que poderiam ser uma solução aí para que a gente pudesse ter, por exemplo, os carros, né? Existe a energia elétrica também para pensar nos carros, porque o petróleo entra aí nessa parte energética como combustível, né? Então, existem uma série de questões. No caso da energia nuclear, que muito poderia substituir a energia à base de petróleo, entra uma questão geopolítica fundamental. É o fato de que cada vez mais as tensões no mundo aumentando, o grande receio é de que da energia nuclear os países se nuclearizem, né? Então, da energia nuclear para você desenvolver armamento nuclear não é um passo muito longo. Quer dizer, os países que têm energia nuclear, eles têm potencial muito próximo de desenvolver armamentos nucleares. Então, vira uma questão aí global de segurança, de geopolítica. É claro que os grandes países, as potências nucleares, não querem que outros países tenham esse tipo de poder, até porque vejam só o caso da Coreia do Norte. Né? Qualquer coisinha, eles ameaçam apertar um botão e uma série de concessões internacionais começam a ser feitas. Né? Aí entra uma série de discussões. É claro que hoje, por exemplo, a soberania de um país não depende de energia nuclear, como armamento. Por exemplo, o caso do Brasil, né? A gente tinha o Enéas, que era o grande defensor do armamento nuclear, mas é claro que hoje o potencial de uma soberania à base de armas nucleares não é um potencial tão grande. Até porque, economicamente, no país, isso é uma discussão que o próprio Vicentini faz no livro Novas Geopolíticas, né? As potências nucleares, né? Elas não necessariamente precisam usar suas armas para derrotar outro país, nem tampouco ameaçar. Por exemplo, os Estados Unidos não vai nunca mais falar de uso de armamento nuclear, a não ser como última questão, porque hoje qual que é a principal questão? Você vai lá e embarga um país. Se o Brasil desenvolve um projeto de armamento nuclear, um outro país vem e embarga ele economicamente, ou seja, proíbe esse país de ter contato com
com outros países internacionalmente, logicamente, o que começa a ocorrer? Né? Essa economia vai se deteriorando, essa soberania buscada pelo armamento nuclear não leva a lugar nenhum. Né? Então, hoje, a gente tem que repensar as diferentes formas de soberania. Né? Quer dizer, a questão do armamento nuclear como veículo para uma soberania já não é mais uma questão tanto em pauta. Se bem que a energia nuclear como fator de soberania é importante, inclusive, para o Brasil. O Brasil produz energia nuclear, lá na usina de Angra dos Reis, né? Então, a gente precisa também de energia nuclear. É uma energia que é considerada limpa, né? Mas que evoca também outras questões geopolíticas. Por exemplo, o caso do Níger, que a gente tem vídeo no canal, mostrando como existe toda uma geopolítica entre a França e esses países africanos de extração de urânio, que acaba levando esses países a se empobrecerem muito, a entrarem em conflitos, em guerras civis, né? Mas o assunto agora é mais o petróleo. E para falar de petróleo também, a gente é bom lembrar aí como esse petróleo está distribuído no mundo. Né? A gente já viu a formação. Então, o petróleo se formou principalmente pela deposição de matéria orgânica ao longo dos oceanos, dos mares, que ali sendo acumulada, né, durante milhões de anos, foi se transformando em petróleo. Claro que o petróleo, os diferentes tipos de petróleo, ele é encontrado em bacias sedimentares, lembrando que bacia sedimentar é uma estrutura geológica, principalmente formada de rochas sedimentares, e não por acaso. Né? As bacias sedimentares, a calcita, por exemplo, é a base da formação do calcário, que é uma rocha sedimentar química. Né? Nem sempre a gente encontra o petróleo em rochas sedimentares químicas, geralmente a gente encontra nas clásticas, né? Que são aquelas rochas sedimentares formadas não por precipitação química. Por exemplo, o calcário ele é formado a partir da precipitação do carbonato de cálcio, ou seja, é, carbonato de cálcio se acumula no fundo dos rios, ou dos mares, dos oceanos, e na medida em que você tem, por exemplo, a evaporação da água, esse material fica ali depositado, né? Ou simplesmente, mesmo na água, uma deposição intensa gera a formação dessas rochas, né? Um caso clássico é o Mar Morto, né, em Israel, que é um mar extremamente concentrado de sal, vai virar um depósito de sal daqui a alguns milhares, milhões de anos, né? Porque a água do mar Morto simplesmente está evaporando, né? Está diminuindo a quantidade de água do Mar Morto, e todo aquele sal está ficando hiperconcentrado. Né? Por isso que as pessoas vão nadar e acabam boiando, porque aquele sal se concentra pela diminuição da relação entre sal e água. Tem menos água, maior quantidade de sal, a água fica mais densa. Né? Então, a mesma coisa ocorre com essas rochas químicas sedimentares que vão se depositando. No caso, né, do petróleo, geralmente, até por uma questão de porosidade, ele vai ser encontrado em algumas rochas específicas, né? Por exemplo, o xisto betuminoso, né? Ou mesmo em camadas de sal, abaixo de camadas de sal, como é o caso do pré-sal, né? E outras rochas clásticas que não têm esse processo de formação com base em precipitação química, mas é um processo mais físico, ou seja, a deposição de sedimentos de rocha. É o caso do arenito, é o caso do argilito, é o caso do siltito, né? Que são rochas que vão se depositando pelo acúmulo de sedimentos, não por uma precipitação química. Né? Essas rochas sedimentares costumam ser mais porosas do que outras rochas. E essa porosidade, na verdade, é a relação de espaços vazios em relação ao volume total de uma rocha, né? A relação entre espaços vazios e volume total de uma rocha. Então, uma rocha que tem mais espaços vazios no seu interior, né, é uma rocha que nós dizemos porosa. Né? Muitas vezes esses espaços vazios servem como reservatório de energético. Então, o petróleo vem, se deposita nesses espaços vazios, vai se acumulando, né, se armazenando, e a gente aí tem a formação de verdadeiros depósitos, né, de petróleo. Então, aqui é só um exemplo, né? Aqui, na verdade, é um mineral, ainda não está nem na forma de rocha, se bem que ele tem uma formação, basicamente, que é o calcário, né? Carbonato de cálcio, CaCO3, apesar de que o calcário se relaciona também com outros minerais. Muito bem, então toda essa parte de mineralogia ela é muito importante porque ela nos revela um pouco como que esses depósitos podem ser encontrados, né? Então, essa questão de compreender a porosidade das rochas facilita muito o meu entendimento de onde eu posso encontrá-las. Né? Então, o geógrafo, é claro, ele está preocupado com essas questões da geografia física, rochas porosas, porque pode, claro que tem toda a beleza, né, de você ir lá e de você pesquisar essas rochas e tal, mas fundamentalmente a gente está preocupado em como isso será usado, de que maneira isso será valorizado. Então, é muito importante a gente compreender também onde se encontram as principais reservas de petróleo do mundo. Para isso, a gente precisa recorrer ao nosso mar.
Tá aí, a maior reserva de petróleo do mundo hoje, e aí eu já vou trazer uma outra informação, porque está sendo disputada agora a maior reserva por conta da descoberta de uma nova, né? Mas oficialmente hoje é que a gente conhece essa reserva de petróleo, que inclui aí essa margem que vem desde a Venezuela, passando pela Guiana, Suriname, Guiana Francesa, chegando até o Brasil, no Pará. Né? Hoje a gente sabe que é toda essa extensão dessa reserva de petróleo. Então, essa é a maior reserva de petróleo do mundo, não por acaso, extremamente disputado. Né? Vamos pensar o caso da Venezuela mesmo. Os Estados Unidos está pouco se lixando para se a Venezuela é democrática ou não, até porque os Estados Unidos é um grande aliado da Arábia Saudita, que é uma ditadura fundamentalista há séculos. Né? Desde os beduínos ali já tinha toda uma constituição nesse sentido daquele país. E de outros países que também são ditaduras. Né? Então, essa palhaçada aí de democracia, nenhum país move exércitos para levar democracia para um outro país. Isso daí não existe. Né? Está fora de cogitação. O capital ele busca sempre a valorização do próprio valor. Ele não vai atrás de democracia, ao menos que essa democracia, menos que essa democracia valorize o capital. Senão ele não tem interesse nenhum. No caso aqui, a acusação da Venezuela, e aí não vou nem entrar no mérito se é uma ditadura ou não, né? Porque, enfim, talvez seja espaço para um outro momento a gente conversar, mas toda a questão que envolve a geopolítica da Venezuela é uma questão de geopolítica do petróleo, né? Indiscutivelmente. Então, durante o governo Bolsonaro mesmo, havia todo um planejamento, né, de invasão conjunta da Venezuela, com a Colômbia vindo pela margem ocidental, oeste, Brasil através de Roraima vindo pelo sudeste e leste, né? Enquanto que os Estados Unidos com uma frota de navios viria pelo norte da Venezuela, um ataque conjunto, né, sistemático, que levaria então ao colapso rápido do país, né? Vamos lembrar que a Venezuela tem uma população pequena, apesar de que um exército razoavelmente militarizado, razoavelmente forte. Por exemplo, contra o Brasil, muito provavelmente a Venezuela tem um maior poderio militar, né? A gente fica ali num jogo de forças, a gente fica inferior ao poder da Venezuela. Mas é claro que esse ataque conjunto certamente daria conta de derrotar o país. Por que foi cancelado? E é claro que isso diz respeito também ao governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro tinha esse interesse geopolítico, é claro que por conta da sua subserviência extrema, pela sua ausência de soberania geopolítica em relação aos Estados Unidos, simplesmente nós somos mandados e nós obedecemos. Né? Então, ao invés de manter boas relações com a Venezuela, que é um país que, no caso do Brasil, tem relações superavitárias, a gente ganha no comércio com a Venezuela. Então, o nosso índice de exportação para a Venezuela é maior do que o nosso índice de importação, que traz muito, né, muito lucro para o Brasil. A despeito disso, a gente age como simples lacaios e vamos obedecendo às ordens dos Estados Unidos e vamos cumprindo. Por que, que não se cumpriu esse ataque? Né? Tropas foram mobilizadas na fronteira entre Roraima e Venezuela. Né? Eu tenho amigos do Exército, que eu já conversei, que já confirmaram essas histórias, inclusive um dos grandes geopolíticos do Brasil em conversa também já me confirmou todas essas questões. Bom, então essa fronteira com Roraima foi se militarizando, mas o ataque não ocorreu, principalmente porque os russos e os chineses intervieram, né, fizeram uma intervenção no país, mandaram um contingente de soldados, inclusive até mesmo armamento. Né? Então, se percebeu que o conflito ele ia se estender, que ia ser extremamente disruptivo, que poderia ser mais penoso, né, do que necessariamente vitorioso. E aí, de última hora, é claro, as negociações foi decidido que não era a melhor maneira de se prosseguir essa invasão. Né? Então, essa questão da Venezuela, ela gera todo esse processo de aumento de conflitos na América do Sul. Venezuela é sempre alvo de grandes conflitos, seja pela ameaça da invasão da Guiana por parte da Venezuela, que é claro que tem um objetivo que não é uma compensação histórica, mas é um objetivo, nesse caso, de fato, de um subimperialismo. Né? Não tem como não colocar essa visão no caso da Venezuela. Né? Tem um interesse imperialista, porque o interesse fundamental de anexação do Essequibo, que é essa região disputada entre Venezuela e Guiana, certamente é simplesmente para que a Venezuela tenha maior acesso a recursos minerais estratégicos na Amazônia e também ter mais acesso no controle do mar, ali do Mar do Caribe, nas proximidades da Guiana. Então, poder extrair mais petróleo, certo? Então, há um interesse, de fato, imperialista nessa questão, não há como negar, não tem porquê também. Né? A Venezuela não é nenhum país socialista, é um país capitalista e é parte estrutural do capitalismo, em maior ou em menor escala, a depender do país que analisamos, aspecto estrutural, imperialismo em determinados níveis de desenvolvimento, com todas as suas relações locais, históricas, né, com todas as suas conformações, como Milton Santos diria, né,
em relação às suas formações social-econômicas espaciais, né? Tem um contexto para esse imperialismo. Imperialismo seria um problema a gente confundir imperialismo venezuelano com um imperialismo americano. Então, nessa ação de anexação desse equívoco, a gente tem, de fato, uma ação imperialista, é inegável, né? Bom, então, no caso da Venezuela, a gente tem isso, e é claro que isso nos leva, inclusive, a pensar o caso do Brasil. Recentemente, semana passada, né, Brasil, em negociações na ONU, que já duravam mais de 7 anos, conseguiram, né, a gente conseguiu com sucesso estender para além a nossa margem equatorial em algumas centenas de quilômetros, né? Então, é claro que vocês sabem que existe a ZEE, que é a Zona Econômica Exclusiva, que é a faixa marítima que os países têm acesso para explorar economicamente os recursos. O Brasil, pela sua ampla faixa atlântica, sai ganhando muito com isso, né? Porque tem uma zona econômica litorânea grande. E é claro que agora, expandindo o nosso domínio para além, em alguns quilômetros, a gente tem mais acesso ainda a outras reservas existentes e possíveis de existir, né? Isso coloca o Brasil um pouco no centro dessas discussões geopolíticas também, porque o Brasil acaba sendo foco. A gente sabendo que essa margem equatorial se estende até o Pará e o Amapá, é claro que isso vira objeto de disputa. É claro que o modo como nós vamos explorar, refinar, né, e utilizar economicamente esse petróleo interessa aos Estados Unidos, que é nosso vizinho, e que recentemente, é claro, está aí numa situação complicada, principalmente por conta do avanço dos BRICS sobre o Oriente Médio. Então, a gente vê o avanço dos BRICS em 3 países estratégicos ali no Oriente Médio, que é a Arábia Saudita, Emirados Árabes e Irã, o que faz com que o BRICS mantenha uma geopolítica energética muito forte. Os Estados Unidos se sente ameaçado em relação a esse BRICS, claro, e acaba recuando, né? Acaba procurando reservas alternativas de petróleo. Então, é claro que aumenta-se, ao mesmo tempo que se aumenta a beligerância, os conflitos no Oriente Médio, e Israel vai sendo militarizado, até porque Israel é um representante norte-americano nessa região, ao mesmo tempo que isso ocorre, os Estados Unidos tenta aproximar suas relações com a Venezuela, tentar tratar essas relações de uma maneira mais amistosa, a fim de que possa extrair esse petróleo, se não por mal, por bem, né? Se não da maneira negativa, da maneira positiva. É claro que quanto mais esse cerco do petróleo se aperta no Oriente Médio, maiores as chances de que os Estados Unidos, ao não conseguir por bem esse petróleo da Venezuela, aumente sua beligerância na América do Sul, né? Então, essa questão é uma questão muito importante. Então, a maior reserva do mundo é realmente essa margem que vem desde a Venezuela até o Pará. A gente chama de margem equatorial pela proximidade da linha do Equador, né? Mas vem dali do Caribe, né? Então, aqui no Brasil, a gente dá o nome de margem equatorial. Só que, apesar dessa ser a maior região em armazenamento, em quantidade de petróleo, a principal região produtora de petróleo é o Golfo Pérsico, que é uma região extremamente estratégica, né? Então, primeiro pela sua própria geomorfologia, um golfo, uma região que é, na verdade, quase um lago, só tem uma única saída, né, por mar, né, para o Oceano Índico, né, através do Golfo de Omã, uma região muito estratégica, porque justamente o Estreito de Hormuz aqui é uma região extremamente militarizada, que várias vezes vira objeto de disputa entre Irã e Estados Unidos, então é uma área de difícil controle, que sempre é extremamente militarizada. Então, a maior região produtora do mundo é justamente o Golfo Pérsico. Por que é mais produtora? Porque tem mais infraestrutura para produzir petróleo. Então, é onde se dá a maior extração, apesar de que não é a maior reserva do mundo, certo? Muito bem, é claro que a gente tem várias outras reservas no mundo, até mesmo no Brasil, no interior da Amazônia, né? Na Amazônia Ocidental, a gente tem produção de petróleo, nos Estados Unidos a gente tem. A gente pode até destacar o caso europeu, onde você tem aqui, principalmente na Noruega, no Mar do Norte, exploração de petróleo, a própria Rússia, né? Com várias reservas de petróleo, até pelo tamanho do país e tal. Mas falando de uma terceira reserva muito importante aqui para a gente, é a recente descoberta dos russos de reservas interessantes, imensas de petróleo, nessa parte norte aqui da Amazônia, bem próxima aí do sul do Cone Sul, né? Então, essa reserva recentemente descoberta pelos russos, né, através de pesquisas realizadas no continente antártico, tem levado a uma série de questões. Primeiro que pelo Tratado da Antártida, a Antártida não é território de ninguém, ela é explorada somente com fins científicos, né? Existe uma proibição de exploração natural, mas é claro que
todo acordo é um acordo datado, nenhum acordo é eterno, e por conta de mudanças nas questões energéticas e geopolíticas, esse acordo pode ser revisto. Pela delimitação da área, hoje 3 países disputam, né? Então, é sempre bom lembrar, né? Ilha Geórgia do Sul e Sanduíche do Sul, elas são consideradas, né? Território inglês, assim como as Ilhas das Malvinas também é considerado território inglês, esse conjunto de arquipélago que a gente tem aqui, né? Esses 2 arquipélagos são ingleses. Então, a Inglaterra reclama a posse desse território, onde a gente pode ter, possivelmente, a maior reserva de petróleo do mundo, né? Alguns estudos já indicam que pode ser, existe uma boa possibilidade de que essa reserva seja maior do que a reserva que a gente tem na Venezuela. Então, uma reserva muito importante. Há uma outra disputa, né? Pelo fato da Argentina também controlar o litoral próximo e o Chile. Então, esses 3 países disputam a soberania sobre essa região e já surgiram algumas, né, faíscas entre eles. Vamos lembrar que as Malvinas, por conta da Guerra das Malvinas, a Argentina e a Inglaterra já entraram em guerra, e é claro que o objetivo era controlar o mar em volta e, principalmente, pensar na Antártida numa exploração futura. Com o aquecimento global se desenvolvendo, a Antártida cada vez perde mais suas camadas de gelo, o que facilita e muito a extração de petróleo daquela região, né? Erroneamente, né, por conta desse fetichismo do petróleo, ou seja, desse entendimento do petróleo como um recurso, poderes místicos que salva a economia o tempo inteiro, né? Por conta dessa fetichização do petróleo, o que é muito comum é justamente que esses territórios acabem se valorizando de maneira diferencial, o que leva a conflitos, a revisionismos de revisão de tratados e por aí vai, né? Então, a gente pode ver dessa forma a distribuição do petróleo no mundo, o que já nos dá uma série de questões geopolíticas, não é mesmo? Muito bem, né? Vamos, numa perspectiva mais histórica, recuperar algumas questões do petróleo que são importantes, né? Para demonstrar um pouco aí essa importância do petróleo, é sempre bom a gente lembrar que o petróleo ele surge como um elemento, um recurso energético decisivo, principalmente a partir da segunda revolução industrial, e vai atingir alguns países mais específicos, né? Estados Unidos, França, Japão e Alemanha, né? Então, essa economia do petróleo vem desde meados do século XIX, né? O que já vem impactando as relações geopolíticas no mundo desde então, né? Só para a gente ter uma ideia, né, sobre essa geopolítica do petróleo, é sempre bom a gente relembrar, por exemplo, né, a questão da Operação Ajax. A Operação Ajax que ocorre no Irã, né, já ainda nos anos 50, ocorre no Irã, que é o interesse dos Estados Unidos em depor o primeiro-ministro do Irã, que era o Mossadegh, depor o primeiro-ministro a fim de tomar controle das reservas de petróleo do país. O Mossadegh ele começou a nacionalizar as principais empresas de petróleo. Isso leva os Estados Unidos a toda uma desestabilização do país, o que vai culminar, por exemplo, na ascensão da dinastia Pahlavi, que depois, em 1979, vai ser derrubada pela Revolução Xiita no Irã. Interessante lembrar que o professor cientista social, Andrew Korib, né, que até escreveu o livro Guerras Híbridas, né, que é um paradigma muito importante para a geopolítica hoje, ele vai colocar que a Operação Ajax foi a primeira guerra híbrida da história. Né? A gente tem um vídeo no canal onde a gente conversa com o professor Andrew, da Universidade de Moscou, em alguns e-mails, né, onde ele esclarece uma série de questões, né, polêmicas sobre a guerra híbrida. Então, por exemplo, aí já entra um pouco essa questão, né? Vejam só, desde os anos 50, países, né, já mobilizam tropas a fim, né, de garantir esse acesso a essas reservas de petróleo. Então, a Operação Ajax é só mais um exemplo. E é bom lembrar como se dá essa exploração econômica. Então, até mais ou menos 1960, né, de fato, 1960, a gente tem a criação da OPEP, né, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, pelo Tratado de Bagdá, é criada a OPEP, né? Mas até mais ou menos 1960, essa exploração era feita principalmente de forma privada, pelas chamadas sete irmãs, né, que serão as 7 grandes empresas produtoras de petróleo, mostrando como o petróleo, na verdade, é um recurso de base oligopólica ou monopólica, né? Quer dizer, são grandes empresas que controlam o setor até pelo custo de investimento. Então, não dá para qualquer um chegar e falar, quero produzir petróleo, né? É de fato um recurso que contradizem muito todas as expectativas do neoliberalismo, né? Que nunca existiu em lugar nenhum, a não ser durante um breve período, né? Ali talvez na Europa, ali no início da primeira Revolução Industrial, antes que se formassem as grandes companhias, né? Então, para a gente destacar aí a Standard Oil,
New Jersey, né? Hoje ela chama Exxon. A Royal Dutch Shell, que é a Shell, que a gente conhece aqui no Brasil, holandesa, né? A Anglo-Persian Oil Company, né? Que também ela também é de capital privado, né? Standard Oil of New York, Standard Oil of California, Gulf of Oil, né? E Texaco. É claro que as daí são as empresas históricas, hoje elas já se fundiram com outras empresas, né? E já está uma situação diferente. Então, até 1960, a exploração do petróleo era feita de maneira oligopólica, principalmente a partir dessas empresas privadas. É claro que, por conta de disputas econômicas, a OPEP foi criada, incluindo uma série de países que, entendendo a função estratégica do petróleo, passaram a entrar nessa economia a partir dos mercados dos estados, né? Nos mercados de forma pública. Então, os estados passam a fazer essa produção e a controlar e determinar o preço, né? Então, Tratado de Bagdá, 1960, a gente tem a OPEP, né? Bom, então, a OPEP, até hoje, vale lembrar que recentemente o Brasil entrou para a OPEP, determina em grande parte o preço do petróleo, e é claro que de maneira, muitas vezes, a influenciar a geopolítica mundial, né? Vamos lembrar que em 1973 a gente tem a crise do petróleo, que foi resultado da diminuição da produção de petróleo dos países árabes, muito por conta, em retaliação à perda da guerra de 1973, que é a guerra do Yom Kippur, né, contra Israel. Os países árabes perdem, tentam atingir as economias internacionais, inclusive Israel, diminuindo a produção de petróleo, né, diminui a produção de petróleo, aumenta a oferta, diminui a oferta, aumenta a demanda, você encarece, causa inflação global, né? Essa foi a crise de 1973. E mais recentemente, 2014 também, os Estados Unidos buscando derrotar alguns países, né, economicamente, um deles, inclusive, o Brasil, aumenta a oferta de petróleo. Então, a gente já teve os dois casos, né? Tanto de diminuição para causar inflação, quanto de aumento para causar deflação. Claro que causando deflação, países dependentes de petróleo acabam entrando em crise. É o caso da Venezuela. Então, isso daí atingiu gravemente a Venezuela em 2014 e o Brasil. Se a gente olhar na balança comercial brasileira, o único ano deficitário aí no século XXI, né, foi em 2014. Né? 2014, justamente crise do petróleo. Vários estados brasileiros, com destaque para o Rio de Janeiro, quebraram, porque dependiam dessa economia do petróleo. Né? Então, o petróleo como recurso, ele é manobrado do ponto de vista geopolítico. Então, os países, às vezes, produzem mais, produzem menos para atingir as economias internacionais. Não poucas vezes já criou guerras. Lembra também, 1991, Guerra do Golfo, né? O Kuwait aumenta a produção de petróleo, o Iraque endividado invade o Kuwait para forçar uma diminuição da produção, inclusive destrói toda a infraestrutura de produção de petróleo do país. Então, é um recurso, e aí, é claro, é sempre bom a gente pensar com teoria, elemento energético que é produzido, que é pensado a partir de um fetichismo. Né? Um fetichismo, quer dizer, o petróleo como solução de problemas. Né? É o que garante a boa economia. Vai lembrar até discussões econômicas, essa daqui de maior peso, que a gente pode fazer depois, o fato de que o petróleo simplesmente ele garante o lastro do dólar. Né? O dólar sendo comercializado em petróleo, ele é importantíssimo para a manutenção das grandes reservas internacionais de petróleo. E por isso os Estados Unidos sempre impõem essa política do comércio internacional de petróleo à base de dólar. Também tem essa questão. Né? Então, ele é manobrado geopoliticamente a fim de que você possa atingir, desestabilizar países, influenciar a geopolítica mundial e por aí vai, né? Muito bem, pessoal. Então, é mais ou menos por aí, né? A gente discutiu de uma maneira geral a distribuição desse petróleo e como isso tem causado conflitos geopolíticos importantes e fizemos uma certa recuperação histórica de alguns momentos e algumas organizações que dão a dimensão dessa importância geopolítica do petróleo. O assunto se encerra aqui? Obviamente que não, é um assunto muito longo, mas um assunto que a gente pode abordar de maneira mais específica, analisando conflitos, analisando situações e outros momentos, né, da produção do espaço. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Críticas, dúvidas, comentários, deixem aí e até uma próxima.